partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Sobe para 14 o número de casos confirmados do Covid-19 no Maranhão. Agora já são mais de 700 suspeitos em 77 municípios do estado. Nós vamos contar para você como está sendo feito o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. Flávio Dino decreta suspensão das aulas até abril. Tire suas dúvidas sobre os cuidados com os cães e gatos durante a pandemia do coronavírus. Confira ainda, navio Stellar Banner continua encalhado na costa do Maranhão. Mantido o prazo de filiação para se candidatar em 2020. Está no ar o Jornal Central desta sexta, 27 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta sexta-feira tem alerta para temporais em praticamente todo o Maranhão. No extremo sul do estado, o sol pode aparecer entre nuvens. Em São Luís tem previsão de chuva em praticamente todo o dia e à noite, com aberturas de sol. Nas cidades de Imperatriz e Açailândia, a chuva ocorre apenas durante o dia, com possibilidade de tempestades a partir da tarde, também podendo ocorrer aberturas de sol. Na cidade de Caxias, chove durante o dia, com previsão de chuva mais forte à noite. Tem previsão de chuva forte também durante a tarde na cidade de Barra do Corda. Máxima hoje de 28 graus em São Luís, 29 em Açailândia e 30 graus nas cidades de Caxias, Barra do Corda, Grajaú e 31 em Urbano Santos. Coronavírus. Subiu de 10 para 14 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão. O estado monitora 728 casos suspeitos em 77 municípios. As informações com a repórter Taliana Luiz. Subiu para 14 o número de casos registrados do novo coronavírus no estado do Maranhão. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira pelo governador Flávio Dino por meio de uma rede social. De acordo com o governador, apesar de todas as medidas preventivas adotadas no estado, os casos de pessoas infectadas vêm crescendo gradativamente. Ao todo, até agora, a Secretaria de Estado da Saúde monitora 728 casos suspeitos do novo coronavírus em 77 municípios. O Maranhão possui 2 centros de testagem para casos do novo coronavírus. O primeiro está localizado na Policlínica Diamante, em São Luís. O segundo também está localizado em São Luís, no Viva Beira-Mar. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Uma equipe formada por profissionais do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, o CIEVS, da Secretaria de Saúde, está monitorando diariamente os casos suspeitos e confirmados do Covid-19 no Maranhão. O trabalho do Centro de Controle do Covid-19 tem início quando um caso suspeito é identificado e notificado. Os dados chegam ao sistema do centro, que entra em contato com esse paciente e busca a rotina, mapeia as pessoas que tiveram contato com o paciente, se ele veio de outro estado, por qual meio de transporte, com quem ele teve contato, e o paciente é orientado a fazer o isolamento domiciliar para barrar o contágio. Se o paciente veio de outro estado em ônibus ou avião, o contato dos passageiros é anotado. Se o resultado do exame desse paciente é positivo, os passageiros mais próximos desses pacientes são contactados para que façam imediatamente o teste para a detecção do vírus. Quando o resultado do exame é negativo, o paciente recebe uma mensagem da equipe do centro que informa o resultado. Já para os resultados positivos, um médico psiquiatra entra em contato com o paciente e informa o resultado do exame. Em alguns casos, dependendo das circunstâncias, a equipe vai até a casa dos pacientes que testaram positivo para fazer a coleta de material também dos familiares.
Na cidade de Imperatriz, a corrida é contra o tempo. O município deve disponibilizar emergencialmente mais leitos de UTI. Repórter Dalciana Castro. A Justiça Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 25, pelo cumprimento provisório de uma sentença que condenou a União, o Estado do Maranhão e o município de Imperatriz a ampliarem a quantidade de leitos de UTI nos hospitais públicos. A decisão assinada pelo juiz federal Jorge Alberto Araújo de Araújo é resultado de uma petição interposta pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça especializada na defesa da saúde de Imperatriz, Newton Barros de Belo Neto, na segunda-feira, referente a uma decisão judicial proferida ainda em 2010. O promotor de justiça requereu em caráter de urgência o cumprimento da sentença como medida de prevenção e contenção ao novo coronavírus, para que os leitos de UTI possam ser ofertados em número adequado na macro-região de Imperatriz. Esse novo pedido de cumprimento de sentença se deve à iminente chegada da crise do novo coronavírus na macro-região de Imperatriz. Tudo nos termos das orientações da Organização Mundial de Saúde, que diz que se não forem tomadas as providências necessárias a tempo, certamente haverá a indisponibilidade de leitos de UTI suficientes para o atendimento de pacientes infectados com a doença, especialmente pessoas idosas, entre outros grupos de risco. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Confira a seguir. Estudantes da rede pública do Maranhão terão videoaulas durante a quarentena. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Em suas redes sociais, o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira que editou um decreto suspendendo as aulas até a próxima sexta-feira, dia 3 de abril. De acordo com o governador, a decisão foi tomada com base na orientação científica dos profissionais de saúde. Flávio Dino reafirmou no post que manterá o decreto de isolamento social a fim de evitar aglomerações e grande circulação de pessoas. Todas as medidas visam prevenir e combater a propagação do novo coronavírus Covid-19. Mas vale lembrar que isso não significa férias. Por isso, uma parceria vai permitir que estudantes da rede pública do Maranhão possam ter videoaulas durante a quarentena.
Repórter Daniel Amorim. Durante o período de isolamento social com a suspensão das aulas por conta do coronavírus, estudantes maranhenses vão ter acesso a conteúdos através de videoaulas. A medida foi definida após o estabelecimento de uma parceria entre o governo do Maranhão, através da Secretaria de Educação, e a Assembleia Legislativa do Estado. O material será produzido no Complexo de Comunicação da AL, visando a transmissão em canais abertos de TV e rádio, como a Rádio Timbira AM, além de mídias sociais. A TV Assembleia também vai transmitir as aulas. Segundo o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, a disponibilização dos conteúdos não vai substituir as aulas presenciais, mas vai funcionar como um reforço. A nossa ideia é que tenhamos conteúdos de ensino fundamental e de ensino médio, conteúdos estratégicos que servirão para auxiliar a aprendizagem dos nossos estudantes. Nós queremos que eles se ocupem, que tenham uma programação voltada à aprendizagem. O secretário destacou ainda a importância de toda a comunidade escolar do Estado se manter produtiva na situação atual. Pais, mães responsáveis terão nas suas casas um momento em que os seus filhos podem sentar na frente da televisão para assistir um conteúdo com cultura, com ciência, com saber e que de fato vão auxiliar nesse período de isolamento social, vai ajudar na sanidade mental também das pessoas, né? Nós estamos incentivando que nossos professores, nossos gestores produzam também, façam atividades remotas, continuem produzindo, nossos estudantes continuem estudando para que a gente possa garantir esse período de suspensão das aulas, que ele transcorra da melhor forma possível. Reportagem Daniel Amorim. Cadastro de voluntários para combater ao Covid-19 já conta com mais de 100 profissionais de saúde. A matéria é de Wesley Maranhão. As inscrições estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde no site www.saude.ma.gov.br e fazem parte do conjunto de estratégias do governo para conter o avanço do Covid-19 no estado. A ideia é montar o cadastro de voluntários que serão chamados de acordo com a necessidade. Ao realizar o cadastro, é importante que o candidato insira seu telefone e e-mail atualizados para contato. Não há limite de vagas. As equipes formadas por voluntários reforçarão o trabalho que será realizado nas unidades de assistência a pacientes que testaram positivos para o Covid-19 em todo o estado. Reportagem Wesley Maranhão. Povos indígenas do Maranhão decidiram se refugiar na mata para se proteger do novo coronavírus. A matéria é de Marcos Barbosa. Ao menos 2 povos indígenas do Maranhão decidiram buscar refúgio na mata como forma de proteção contra o avanço significativo do novo coronavírus. Os indígenas têm profundo relacionamento com a natureza, porém a mesma sofre com as perdas como queimadas e desmatamentos. Conversamos com Adriana Carvalho, assessora especial na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, responsável por coordenar a política indígena do Maranhão. Ela nos explica a preocupação nesta decisão tomada entre os indígenas. A nossa primeira preocupação é que a quantidade de recurso alimentar disponível na floresta não é o suficiente para que eles fiquem um longo tempo. Em segundo ponto, é que a decisão do Ministério da Saúde de inserir a população indígena apenas na terceira etapa da vacinação, que seria em maio, não é uma boa decisão aos nossos olhos, porque, por exemplo, nessa tomada de decisão da população ao ar, dela emergir na floresta antes de ser imunizada, mantém essa população com risco, com alto grau de vulnerabilidade que já possui. Reportagem Marcos Barbosa. Confira no próximo bloco. Quem pode receber a renda emergencial de R$600 aprovado ontem na Câmara dos Deputados? Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Contra o coronavírus.
emprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Renda familiar mensal per capita por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50, ou renda familiar mensal total, tudo que a família recebe de até 3 salários mínimos, R$ 3.135, e não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. A pessoa candidata deverá ainda cumprir uma dessas condições: exercer a atividade na condição de microempreendedor individual, o MEI, ser contribuinte individual ou facultativo no regime geral da Previdência Social, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, ou ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020. Com informações da Agência Câmara, Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. E o prazo de filiação para se candidatar este ano foi mantido para o início do mês de abril. Repórter Borges Júnior. O prazo segue mantido e tem como data limite o dia 4 de abril para filiação a um partido político com vistas às eleições municipais de 2020. O atendimento está sendo feito pela Secretaria Judiciária, pelo e-mail cedap@tre-ma.jus.br, de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 7 da noite. Esta forma de atendimento faz parte das medidas preventivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, que inclui ainda a suspensão do atendimento ao público, além de outras medidas internas e externas de prevenção à pandemia causada pela Covid-19. As determinações estão previstas em uma portaria conjunta assinada pelo presidente e pelo corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargadores Cleones Cunha e Tairone Silva, respectivamente. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Em Açailândia, ex-prefeito e mais 13 pessoas são acionadas por improbidade administrativa. Repórter Rodrigo Freitas. O ex-prefeito de Açailândia, Juscelino Oliveira e Silva, outras 10 pessoas e 3 empresas foram acionados por improbidade administrativa. Todos estão envolvidos em um esquema de corrupção em contratos que somam quase 14 milhões de reais. A construtora Cap Norte firmou em 2015 5 contratos com o município de Açailândia para alocação de máquinas e realização de obras. A empresa, no entanto, não executou qualquer dos serviços. Uma série de empresas e pessoas físicas eram contratadas pessoalmente pelo prefeito ou seus secretários, ficando a Cap Norte responsável somente pelo recebimento e repasse de parte dos valores para aqueles que efetivamente prestavam os serviços. As investigações apontaram que parte dos pagamentos realizados pela construtora eram referentes a dívidas do então prefeito, como gasto de campanha, salários de sua secretária particular e até o pagamento de um caminhão comprado por Juscelino Oliveira. Além da condenação dos envolvidos por improbidade administrativa, o Ministério Público do Maranhão requereu que as empresas sejam condenadas também por atos lesivos à administração pública com base na lei anticorrupção. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. No próximo e último bloco, tire suas dúvidas sobre os cuidados com os pets durante a pandemia do coronavírus. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país?
No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Na cidade de Bacabal, uma mulher grávida deu entrada no hospital da cidade na noite da última quarta-feira e, após dar à luz, profissionais de saúde constataram que o bebê estava morto. De acordo com a família da grávida, ela teria sido agredida 3 dias antes e manteve a agressão sob sigilo e ainda continuava se encontrando com o agressor. O bebê era fruto do relacionamento da vítima com o acusado, o atual companheiro dela, e estariam juntos há 7 meses. O homem chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Policial militar é baleado em São Luís durante uma tentativa de assalto. Repórter Silvan Alves. Um soldado da Polícia Militar, identificado como Gustavo, foi baleado na noite passada quando chegava em sua residência. Ele é lotado no 13º Batalhão e estava voltando para casa quando foi abordado por cerca de 4 elementos que estavam num ecoesporte na rua 7 do bairro da Cidade Olímpica. Os bandidos, mesmo vendo que o policial estava fardado, atacaram e acabaram atingindo Gustavo com 2 tiros à altura do abdômen. O policial foi socorrido e está internado no hospital Socorrão 1. Os indivíduos que estavam no veículo EcoSport, esse carro havia, de acordo com a polícia, sido tomado de assalto no Maiobão. Depois do crime, eles deixaram o carro abandonado na estrada do Santana. Segundo informações da própria polícia, os bandidos estavam à procura de um homem conhecido como Zé Neto, que é líder de uma facção rival e que estava sendo procurado pelos indivíduos para que ele fosse assassinado, para que ele fosse morto. Não encontraram, acabaram encontrando coincidentemente o policial que estava chegando do trabalho e acabaram atirando no militar. Esse, em menos de um mês, é o 2º policial militar baleado na região metropolitana. No quarta-feira de cinzas, o sargento Nogueira, foi morto com um tiro na cabeça quando saía de sua casa para o trabalho. Ele que era lotado na 3ª companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele foi executado com um tiro na cabeça quando trafegava pelas ruas do Miritiba. A polícia prendeu 2 dos envolvidos no crime e um terceiro, identificado como Tibiri, morreu no confronto com policiais. Central de Notícias de São Luís, Silval. No município de Imperatriz, um homem identificado como José Francisco Ferreira Viana foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira. De acordo com as informações policiais, o crime foi praticado dentro da residência da vítima. Os suspeitos chegaram em uma moto, chamaram a vítima que, ao abrir a porta, foi surpreendida pelos disparos. Um amigo da vítima também foi baleado, levado para o hospital e o estado de saúde dele não foi divulgado. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados pela polícia. Coronavírus. Agora tire suas dúvidas sobre os cuidados com os pets durante a pandemia de coronavírus. Será se o novo coronavírus pode ser transmitido por animais de estimação? Vamos saber dessa resposta na matéria de Beatriz Albuquerque. O novo coronavírus pode ser transmitido por animais de estimação? Os bichinhos podem morrer com a doença? A vacina que existe para os pets pode ser eficaz em humanos? Essas são algumas perguntas frequentes que temos ouvido, principalmente por quem tem bichinhos em casa. A nossa reportagem conversou com o médico veterinário Wanderson Alves para tirar essas dúvidas. Wanderson disse que ainda não há estudos conclusivos sobre a transmissão da Covid-19
entre animais e humanos. E o que se tem observado é que não há riscos grandes para as pessoas que têm animais. Covid-19 é uma doença específica do ser humano, até prova em contrário. Os animais têm outros tipos de corona, ou são específicos da espécie. Para os pets, já existe vacina contra as coronaviroses, mas o veterinário destacou que essa imunização não tem efeito algum em humanos, inclusive pode ser arriscado para a saúde das pessoas. Vacina não pode ser usada em ser humano, mesmo porque ela não vai beneficiar em nada, porque nós, seres humanos, não sofremos a doença causada pelo parvovírus e nem pelo coronavírus canino. Wanderson esclareceu que se alguém estiver com o coronavírus, é importante isolar o seu pet, já que o vírus pode ficar no pelo do animal depois de um carinho ou também nos itens de alimentação pelo contato com a pessoa infectada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O navio sul-coreano Stellar Banner continua encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa do Maranhão. A operação de retirada de óleo da embarcação, que integra o plano de desencalhe, continua sendo realizada por equipes da Marinha e empresas contratadas pela dona do navio. Em último boletim divulgado na quarta-feira, a Marinha informou que a segunda etapa de retirada do óleo continua sendo realizada normalmente. O navio sofreu 2 fissuras no casco no dia 25 de fevereiro, após ter saído do terminal portuário da Ponta da Madeira, em São Luís, com destino a um comprador na China. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todas as informações atualizadas sobre o Covid-19 e o Maranhão você confere em centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até segunda-feira. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Legislativa do Maranhão.